Nossa convidada de hoje é a doutora Rebeca. Ela é mastologista. A gente já passou para as pessoas. Então, eu já falei mais ou menos para ela como é que funciona esse nosso projeto, né? E a ideia é que todo mundo fique à vontade para participar, para perguntar. É para ser uma conversa, então a gente nem fez um plano assim de alguma coisa certinha para a gente seguir. A ideia é que as coisas vão fluindo assim e a gente vá trocando experiências. Então é isso, doutora, pode começar. Oi, então, boa noite. Obrigada pelo convite. Tem umas carinhas conhecidas aí, acho que algumas pessoas passaram comigo no Movimento Rosa, outras eu acho que já deram plantão, né, na Geoli do Regional, enfim. A Beatriz pediu para falar um pouquinho sobre a minha especialidade, e daí eu acho que, assim, 8 da noite, né, a gente está todo mundo cansado, então nem vamos ao bate-papo, vamos conversar. Quem tiver dúvida pode ir parando, tá? Eu preparei uns slides só para poder me guiar no que eu queria falar para vocês e para ter uma coisa mais ilustrativa. Então, eu vou compartilhar aqui, vocês me avisem se vocês estão vendo. Bom, eu me chamo Rebeca, para quem não me conhece. Eu sou médica mastologista. Eu me formei. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês verem como que é a trajetória de um mastologista, né? Então, eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina em 2011. Depois, eu fiz ginecologia e obstetrícia no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, que são 3 anos. Depois eu fiz 2 anos de mastologia no Hospital Sírio-Libanês. E daí, de lá para cá, eu já fiz bastante coisa. Então, eu fiquei trabalhando 1 ano como médica assistente do Sírio-Libanês. Eu fiz um doutorado que tem 4 anos de formação pela USP. E eu fiz nesse meio tempo, junto com o doutorado, uma pós-graduação em predisposição hereditária ao câncer pelo Hospital Albert Einstein. E eu moro atualmente há 3, 4 anos aqui em Florianópolis, mas eu sou daqui, né? Então, voltei para minha origem. E agora eu estou fazendo uma pós-graduação em oncologia de precisão, pelo Hospital Albert Einstein. Então, como eu falei anteriormente, a minha trajetória para ser mastologista foi fazer 3 anos de ginecologia e obstetrícia. Ai, desculpa, aqui ficou errado. A mastologia não é uma especialidade nesse presente momento de acesso direto, então ela é uma subespecialidade dentro da GO, que pode ter ou o caminho da GO ou o caminho de cirurgia geral, que são 2 a 3 anos agora, né? Na minha época eram 2. Então, quem fazia o caminho da ginecologia geral ganhava 1 ano a menos de residência. Então, a prova para fazer a residência de mastologia, ela é metade metade. Então, ela é metade da prova cai ginecologia e obstetrícia e a outra metade cai cirurgia geral. Então, para fazer ali no último ano de obstetrícia, eu tive que estudar toda aquela história de pancreatite, coledolitíase, apendicite, tudo que o cirurgião geral precisa saber. E daí aqui eu trouxe umas fotinhos da minha trajetória, então o tempo vai passando e a gente vai envelhecendo, né, gente? Então, aqui é na minha época da faculdade, aqui é na minha época da residência, eu era apaixonada pela obstetrícia quando eu escolhi. Eu acho difícil vocês sempre escolherem, e daí é uma opinião pessoal, mas eu acho que a subespecialidade a gente escolhe depois, né? Então eu vejo muita gente às vezes entrando assim na GO, eu quero fazer ginecologia, mas eu odeio ginecologia, eu quero ser só obstetra, e vice-versa, né? Ou eu quero fazer ginecologia porque eu quero ser mastologista. Eu acho que o caminho é muito longo para a gente não gostar da especialidade como um todo. E vocês vão, por muito tempo, ainda fazer algumas outras coisas, não só a sua subespecialidade. Então, vocês já devem passar ali comigo, eu faço plantão de obstetrícia, não faço obstetrícia no meu consultório, mas então a gente tem um caminho longo, então a gente tem que gostar da especialidade como um todo. E depois, então, eu fiz a minha residência no Hospital Sírio-Libanês. E daí vocês podem perguntar, mas daí a residência foi num hospital privado. Na minha época, tinha um serviço que se chamava filantropia, então as pacientes que a gente atendia era paciente SUS, e operava paciente SUS, mas no hospital particular. O que, a meu ver, para uma subespecialidade, eu acho que a especialidade geral deve ser feita no SUS, em hospitais grandes, em hospitais que vocês vejam de tudo um pouco. A subespecialidade, eu acho que tem que ser uma área mais refinada. A gente tem que aprender um pouco de consultório, um pouco de comportamento médico.
Por exemplo, os meus residentes já sabem as roupas que eles têm que usar no meu ambulatório no SUS, que são coisas que às vezes se perdem no trato ao paciente, infelizmente. Então, para quem não sabe, a mastologia então é a especialidade cirúrgica que cuida das doenças da mama. Então, quem não gosta de cirurgia, quem não gosta de ficar longas horas em pé, quem não gosta, tem gente que não suporta centro cirúrgico. Não é uma área que dá. Ai, doutora, mas eu posso só fazer consultório? Não faz muito sentido na minha cabeça. Daí acho que vai fazer genética, vai fazer oncologia, vai fazer alguma outra coisa. Então, o que a gente vê no dia a dia de um consultório, né? A gente atende pacientes que vão em busca de uma prevenção, então, pacientes que têm uma cancerofobia, pacientes encaminhados do ginecologista por alguma alteração em exame de rotina, ou pacientes que o ginecologista não encaminhou, mas a paciente ficou preocupada com algum exame, pacientes que têm uma história familiar de risco, pacientes que querem um aconselhamento se vão fazer um teste genético ou não. Então, a gente faz muitas consultas de prevenção. A gente faz também consultas por diversas condições benignas. Então, a gente, quando pensa em mastologia, pensa muito no câncer de mama, mas tem doenças clínicas. Então, existem infecções, existem doenças autoimunes, existem acompanhamento de nódulos e cistos. Então, existe uma série de outras condições. E, claro, o câncer de mama, que é, digamos, a patologia mais grave dentro da minha especialidade, né? Então, cada especialidade tem alguma coisa um pouco mais grave que outra. E o câncer de mama é o câncer mais comum na população feminina, que não o câncer de pele. Então, o que o mastologista ele pode fazer? Então, depois de ter feito esse trajeto, existem, por exemplo, alguns colegas mastologistas que vão para a área de exames diagnósticos. Então, tem seu consultório, mas acabam indo para uma área de dar laudos de mamografia, de dar laudo de ultrassom, de realizar biópsias de alterações. Então, às vezes, é uma área de atuação comum junto com o radiologista. Tem a especialidade, a parte cirúrgica, então, né? E daí a gente pode também fazer reconstrução mamária, né? Então, botar prótese, expansor, rodar retalho de grande dorsal, de abdominal. E daí vai muito da tua formação. A minha formação incluiu reconstrução mamária, mas na minha prática eu prefiro atuar com a equipe da cirurgia plástica. E a gente pode fazer também a parte de aconselhamento genético. Tem ainda outros mastologistas que acabam prescrevendo quimioterapia, algo um pouco controverso, mas então é uma área de atuação clínica cirúrgica. É uma área que a gente tem que gostar de compartilhar conhecimento com quem não é médico. Então, tem pessoas que não gostam, né? Então, acho hoje em dia muito difícil fazer uma medicina sem uma interação multidisciplinar, mas tem áreas que não precisam tanto. O mastologista precisa ter contato sempre com fisioterapeuta, com nutricionista, com psicólogo e com ginecologista, que são os pacientes que muitas vezes a gente compartilha pacientes em comum, né? Então, às vezes eu trato um câncer de mama que um colega ginecologista me encaminhou, por exemplo. Além das diversas áreas não médicas, a gente precisa gostar de discutir casos com os colegas. Um mastologista, diferente de outras áreas, ele nunca vai trabalhar sozinho, é impossível. Então, a gente tem um contato multidisciplinar muito importante. E daí, esses são os principais colegas que a gente está sempre em contato. O oncologista, né, que é o médico que vai prescrever o tratamento sistêmico, as drogas. O radio-oncologista, que é o que vocês conhecem como radioterapeuta. O médico nuclear, que é o médico que muitas vezes vai fazer a marcação das lesões que a gente quer retirar. O radiologista, né, que é quem vai fazer os laudos dos nossos exames, e os patologistas, que é quem vão fazer as nossas congelações na hora da cirurgia. Então, a gente precisa de gostar precisa gostar de estar interagindo com outros colegas, tem que gostar de discutir caso, porque é uma área muito complexa para a gente tomar decisões sozinhos. Então, na minha prática, por exemplo, em grandes serviços no Brasil e fora do Brasil, sempre tem o que a gente chama de tumor board, que são reuniões científicas, no nosso caso acontece toda semana, onde a gente discute os casos que se a gente vai decidir se vai operar essa paciente primeiro, se vai fazer uma quimioterapia primeiro, se a biópsia foi realizada no lugar certo, se aquele resultado da biópsia está condizente com o exame de imagem. Então, apesar de a gente ver só a glândula mamária, assim dizendo, a gente é muito complexo
toda a fisiopatologia de um câncer de mama e é muito complexo o tratamento. Então, a gente precisa sempre fazer discussões de casos. E daí aqui vai de novo, né? Tem que gostar desse comprometimento, senão não é uma área que dá para fazer. Além disso, tem que gostar muito de estudar. Quem não gosta de ler artigo científico, não adianta ser mastologista, né? Todo médico deveria gostar, mas cada um tem um perfil. Porque simplesmente o câncer de mama é um dos assuntos que mais saem publicações diariamente, tá? Então, é uma das neoplasias mais estudadas, mama, próstata, eu acho, e melanoma. E todo dia tem milhares de publicações. Então, se a gente vê aqui, olha só o que tem no PubMed, mais de 430 mil artigos, né? Olha como nos últimos 10 anos isso aqui é exponencial, né? Então, tem muita informação que a gente tem que tentar acompanhar. E por isso, mais uma vez, que a gente discute em Eu não equipe. vou. Porque não tem, muitas vezes, como a gente saber tudo de mais novo naquele momento. Eu trouxe um pouquinho da história. Esse aqui, para quem não conhece, é o William Halsted. Ele é um dos fundadores do Hospital John Hopkins e ele é o pai da mastologia, se a gente pode assim dizer. Ele que começou a tirar as mamas das mulheres que tinham um cancro, né? Então, ele via aquele tumor e retirava essas mamas. Ele também é o criador da luva estéreo, né? Então, para quem... deixa eu ver se eu acho aqui só um pouquinho. Não vou achar, tem muita coisa aqui no meu quarto. Mas para quem gosta de história, tem um livro que é O Século dos Cirurgiões, que conta muito bem a história dessa figura, que é um pai de muitas áreas da medicina. Atualmente, o pai da mastologia moderna é o Dr. Humberto Veronese, que morreu acho que faz uns 2, 3 anos. Ele era de Milão. E é ele que mostrou para gente que a gente não precisava ficar tirando a mama de toda mulher para poder tratar. Então, ele foi o que trouxe para gente a cirurgia conservadora para tratar o câncer de mama. Então, novamente, a minha especialidade abrange muito câncer de mama, porque a previsão para 2020 foram 60 mil casos ano. 2021 fica um ano um pouco obscuro, né? Porque a gente parou de ter os exames de rastreamento como a gente gostaria. Mas é muita gente com câncer de mama. E a gente está envelhecendo, né? Tem uma população grande que vai cada vez ter mais. Eu trouxe um caso clínico para vocês entenderem mais ou menos como que vem uma paciente muitas vezes no nosso consultório. Então, esse é um caso do meu consultório, tá? É uma paciente de 33 anos, que ela nasceu no Pará. Opa, que veio de novo. Trabalha com televendas, é católica e solteira, e ela sentiu um nódulo na mama esquerda e viu que a mama retraiu. Ela é nuligesta, sem desejo de gestar, então é algo que a gente sempre tem que perguntar, porque muitas vezes o tratamento vai atrapalhar essa fertilidade. Ela menstruou a primeira vez aos 11 anos, então a história reprodutiva dessa mulher é muito importante, porque tem coisas que aumentam mais e coisas que diminuem o risco de a mulher ter câncer de mama. Ela já tinha feito uma oforoplastia, retirada de um cisto no ovário esquerdo, tinha feito uma cirurgia para correção de um trauma no braço e retirou o apêndice. Nunca fumou, não tinha nenhuma comorbidade, e de história familiar ela tinha um bisavô, a bisavó materna com câncer de mama, que não chama atenção para a gente da parte da mama, mas uma tia paterna com câncer de mama com 48 anos, que a gente considera jovem, e faz atividade física. Então, a gente precisa sempre perguntar atividade física, alimentação, sono, algumas outras coisas. Essa paciente fez uma mamografia que mostrou uma alteração, a gente MC microcalcificações na mama esquerda, e na mama mostrou um realce. Então, os exames de imagem, eles são muito importantes, é muito difícil fazer qualquer coisa na minha área sem mamografia, sem ultrassom de mama, muitas vezes sem uma ressonância, sem uma biópsia. Então, a gente vê aqui um nódulo, né, com borda irregular, um nódulo suspeito, isso aqui é um músculo peitoral, muito próximo do músculo. Na ressonância, a gente vê um realce que não está condizente. Como ela tinha essa história familiar, foi pedido uma pesquisa de mutação genética, né? E ela tinha uma alteração nesse gene, que é o gene MUT. Então, a gente, hoje em dia, já sai daquela história do BRCA1, BRCA2, porque tem muitos genes que a gente sabe que aumentam o risco de câncer de mama. E ela optou por uma mastectomia bilateral. A adenectomia é sempre quando a gente preserva o bico do peito, tá? O complexo areolo papilar. E daí na mama esquerda realmente veio um câncer de mama de 1,3 centímetros, daí a gente tem que ver como que ele se comporta. Então, quem passou já comigo no ambulatório sabe que existe mais de um tipo de câncer de mama,
A gente vê pela morfologia que o patologista recebe a peça, a gente usa marcadores na imunistoquímica, que é um exame de coloração, a gente usa anticorpos, compra antígenos de membrana para saber como que se manifesta. E daí, essa paciente, então eu trouxe um vídeo de uma cirurgia para vocês verem como é que faz. Então, olha só. Então, aqui a gente demarcando a glândula mamária, fazendo a incisão, né, e dissecando toda essa mama. Ela ainda fez um exame, hoje em dia a gente encaminha, em alguns casos, o tumor para os Estados Unidos, é o tumor mesmo, a gente manda a peça, né, para ver se vai fazer quimioterapia ou não, e daí vem, isso aqui se chama resultado de recurrence score, que é o risco de recorrência dessa paciente, que a gente considera de acordo com algum número que vem como baixo, intermediário ou alto, para decidir se vai fazer inibidor da aromatase ou tamoxifeno. Então, se ela fizer só isso, ela tem um risco de 6% em 9 anos de recorrer. Se ela fizer quimioterapia, esse risco vai para menos de 1%. Então, a gente discute com a paciente o benefício da quimioterapia. E daí vai decidir, essa paciente resolveu fazer tamoxifeno com supressão ovariana para diminuir o estímulo estrógeno e está tratada. Então, assim, trouxe um pouquinho de tudo da minha trajetória, do que um médico mastologista faz para vocês, para a gente discutir, tirar dúvidas, enfim. A Bia não me pediu muita coisa específica. Não, mas a gente tava, até a gente mandou mensagem aqui no grupo, a gente tava falando que eu acho que tu entendeu exatamente a nossa intenção, assim, era isso que a gente tava pretendendo, né, mais essas curiosidades, e eu já vou começar fazendo perguntas, aí todo mundo se sinta à vontade para fazer o mesmo. Pode fazer. Doutora, eu tô na 9ª fase agora, né, tô começando nesse processo aí de escolher, eu já escolhi que eu quero geral, mas estudar para prova de residência e tal. E eu queria saber, as provas das subespecialidades, elas normalmente têm, assim, o mesmo nível de dificuldade da prova de residência das gerais ali? Como é que funciona essa prova depois, assim, tem um corte muito alto? Como é que... Eu acho que depende muito a época. Esse ano eu soube que até algumas residências, infelizmente ou felizmente, não sei, sobraram vagas. Na minha época, onde eu fiz, era 50 candidatos por um, né? 50 candidatos vagas, assim que se fala, né? Minto, desculpa, 50 candidatos para 2 vagas. Uhum. Mas normalmente, claro, tu pode escolher assim, se tu quiser em um lugar específico, né? Então, as principais escolas, que na minha época era Sírio, hoje em dia tem Beneficência Portuguesa, que na minha época não tinha, que é uma excelente residência hoje em dia, USP, Unicamp, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, essas são bem difíceis, né? Então vai passar provavelmente quem estudar um pouco mais. Mas tem bastante vaga, então não é uma área assim. Todas as subespecialidades dentro da ginecologia e obstetrícia não é difícil de passar. Aonde vocês vão querer fazer, talvez seja, né? Então depende a escola e o hospital que vocês queiram, mas fazer uma subespecialidade dentro da ginecologia e obstetrícia é relativamente fácil. Daí tu vai ter 1000 hospitais para escolher, né? Então tem bastante vaga. E essa questão dos hospitais, assim, no caso da mastologia, seria tipo Sírio, Beneficência Portuguesa, né? Acho que tu falou. Tem bastante, assim, tem o Hospital Mas, Pera assim, Python, tem o IBCC. Então, assim, tem São Paulo, né? Tem Goiânia, que é muito bom, tem Barretos, que é muito bom, tem o Hospital Conceição em Porto Alegre, que é muito bom. Então, tem muitos hospitais ao redor do Brasil. Eu estou falando da realidade que eu conheço, porque eu nunca sim, fiz prova para depois do Sudeste, né? Então, assim, eu sempre fiz prova em Sul e Sudeste só. Então, na verdade, eu sempre fiz prova em Sul e São Paulo. Mas existem outros locais que devem ser tão bons quanto, mas que eu talvez não possa dizer, né? não, legal. Eu tenho uma pergunta também. E aqui em Floripa, como é que é? Se tem algum local que tenha a residência de masto? E se vale a pena fazer em outro estado e voltar para cá depois? Ou ficar no estado que tu fez a residência? Como é que funciona isso? Então, em Santa Catarina não tem residência de mastologia. Então, quem quiser fazer mastologia obrigatoriamente tem que sair. Pode ser que até o momento que vocês se formem abra, né? Mas por enquanto não tem. Valer a pena voltar, Natália, né? Natália, eu acho que é muito pessoal, sabe?
vai ter especialista em tudo quanto é canto. Tem muita faculdade de medicina. Quando eu me formei, só tinha residência na Carmela e no HU. Não tinha residência no regional. Então, hoje em dia, já se formam 6 ginecologistas a mais do que a época que eu me formei. Que não faz tanto tempo assim. Eu não tenho 10 anos de formada. Então, eu acho isso uma resposta que eu acho muito pessoal, tá? Então, assim, eu voltei pela minha família, não pelo campo de trabalho, tá? Que eu e meu marido somos daqui, minha família é toda daqui, eu só saí para fazer minhas residências porque eu queria muito sair eu queria ir para bons serviços. E eu resolvi voltar pela minha família. Talvez se eu não tivesse família, eu tivesse continuado em São Paulo, né? Então, ou em Porto Alegre, que eu gostei muito de morar. Então, acho que é muito pessoal. O que hoje em dia eu vejo e que eu daria como dica para qualquer lugar que vocês resolvam ficar é que vocês entrem nos sites da sociedade, sabe? Então, existe a Sociedade Catarinense de Mastologia, né? Existe a Sociedade Catarinense de Ginecologia e Obstetrícia, para ver quantos médicos estão cadastrados, se vocês querem saber como é que está o mercado, tá? Isso muda muito, né? Então, às vezes, em um ano vem um monte de subespecialista e daí no outro ano não tem, né? Então, é muito... Por exemplo, quando eu saí daqui não tinha muito. Hoje em dia já tem muito, né? Colegas da minha área. E então é muito, muito difícil eu te dizer. É uma área que normalmente precisa estar em grande centro, porque olha só quanta coisa que eu preciso, né? Eu preciso de um radioterapeuta, eu preciso de um oncologista, eu preciso de um médico nuclear, eu preciso ter prótese, eu preciso, então, assim, que a paciente faça químio. Então, normalmente vão ser grandes centros que a gente vai ter que trabalhar. Vai ser muito difícil tu fazer mastologia para uma cidade muito interiorana, que tu não vai ter um mamógrafo, uma ressonância, um serviço para fazer uma radioterapia, né? Então, todas as grandes regiões aqui do estado têm mastologistas. Chapecó, Joinville, Blumenau, Itajaí, Criciúma, né? Tubarão. Então, grandes cidades todas têm. Mais de um. Entendi, obrigada. Doutora, continuando na parte de serviço de residência, se tu puderes voltar um pouquinho e falar da parte da gineco, como é que tu acha que foi o serviço lá no Hospital Conceição? Tu recomendas? Como é que Gente, era? eu sou suspeita, eu amei todas as minhas residências, assim, eu acho que eu fiz boas escolhas ao longo da minha trajetória. A residência, novamente, né, gente, eu fiz de 2012 a 2015. Muda muito, né? Infelizmente, alguns hospitais públicos estão muito sucateados. Na minha época, era uma residência que a gente operava muito, que era o que eu queria, porque eu não queria, eu queria ter medo de trabalhar, né? Então, eu queria ter mão. Em contrapartida, é uma residência que não tem tanto academicismo, que foi uma coisa que eu senti muita falta. Então, assim, não tem. Como é que a gente chama? Quando a gente vai discutir um artigo, me fugiu a palavra. Como é que se chama? Eu não sei, grupo de revista que a gente chama. Isso não tinha. Era meio que assim, cada um estuda por conta, né? Com muito parecido como é a do regional, assim, com algumas aulas supervisionadas que o residente prepara, que tem algum chefe ali para ficar de mediador. Então eu, Rebeca, né, que sou uma pessoa que gosta do academicismo, senti muita falta disso. Em contrapartida, na minha época eu operei muito. Operei tudo que vocês possam ver. Então, um dia desse eu estava vendo ali o quadro lá do regional, né, que estava lotado, cheio de paciente, e daí eu recebi uma foto do hospital que eu fiz. É o dobro. Então, assim, no lugar que tem o dobro de população, tu vai ver o dobro de coisas, né? Então, assim, sei lá, um help que a gente vê pouquíssimo, de vez em quando, um ou outro, eu via toda semana, né? Porque Porto Alegre é uma cidade maior, é uma cidade que abrange uma região metropolitana muito grande, e o hospital é gigantesco, né? Então, eu também tive muita a parte cirúrgica, né? Então, de operar esterectomia vaginal, esterectomia aberta, vídeo, laparoscopia, que muitas residências não têm. E hoje em dia eu não sei botar uma câmera de vídeo, mas tem que saber. Então, assim, vocês têm que passar por isso para saber o que vocês querem. Então, eu acho que a residência tem que ser um pouco completa nisso. A parte de medicina fetal é muito completa, então a gente fazia transfusão, fazia
pulsão. Então, assim, eu achei que todas as grandes áreas ali foram bem contempladas, menos, então, a parte acadêmica, e o ambulatório tinha ambulatórios um pouco, ambulatórios muito bons e ambulatórios não tão bons, tá? Né? Então, assim, ginecoendócrino, que é uma área que eu acho que a grande maioria das residências no Brasil são defeituosas, porque é muita clínica, então, assim, né, no SUS ali tu não consegue, às vezes, fazer aquela consulta de climatério bem feita, porque não tem opção, porque tem coisas mais graves para resolver, a paciente é hipertensa, diabética, já teve trombose, então a gente não consegue dar, infelizmente, uma continuidade. Então, a minha residência de ginecologia e obstetrícia, na época, foi excelente. Alto risco fantástico, medicina fantástica, cirurgia eu operei tudo e mais um pouco vocês possam imaginar. Então, eu acho que para quem não sabe muito ali, tem que ver de tudo, porque vocês vão sair para dar plantão e não pode ter medo de abrir uma barriga, né? Uma especialidade cirúrgica. Então, a gente tem que conseguir dar conta, né? Então, foi uma área muito boa. E outra coisa que eu acho bom, que é diferente das outras escolas, e que eu acho bom para uma especialidade básica, é que lá, quando eu comecei, só tinha R+, né, que a gente diz, residência de masto. Então, fetal não tinha, urogineco não tinha, ginecoendócrino não tinha. Então, tudo é a gente que fazia, né? Tem grandes serviços, como as grandes escolas, que elas têm residência de tudo. Então, sobra pouco para o residente da GO fazer, só que ao mesmo tempo ele discute de uma forma mais aprofundada as coisas. Então, tudo tem prós e contras, né? Então, sei lá, digamos, sei lá, Unifesp. Unifesp não pode, mas digamos assim, USP Ribeirão, vai ver muita coisa, mas na hora de fazer, sei lá, uma esterectomia, talvez tenha um residente de uma sub, que vai ser a prioridade dele. Mas, ao mesmo tempo, aquele caso com certeza vai ser muito mais discutido no lugar que não tem subespecialidade. Doutora, aproveitando o gancho, então, e a residência do regional, assim, como é que, tipo, tens uma análise geral, assim, opinião tua, né? Claro que ninguém vai ditar regra, assim, mas tens uma opinião formada sobre isso, assim, achas que é uma residência interessante a gente fazer aqui, é completa? Quando eu fiz, eu vou falar uma frase que, bom, quando eu fiz prova de residência não existia, né? Então, na minha época, eu tinha passado na Carmela, né? Que era o serviço que, se eu ficasse aqui, eu queria fazer. E eu tinha passado fora, em alguns outros locais. Tinha passado em São Paulo, tinha passado em Porto Alegre. Eu fui conversar com uma grande professora minha, porque eu fiquei perdida. E ela falou assim, ó, tem que ir para onde tu vai ver o maior número de coisas. Então, assim, primeiro assim, né, gente, a residência é para fazer residência. Não é para vocês quererem fazer pé de meia, não é para vocês ganharem dinheiro. Então, assim, eu acho que a residência do Hospital Regional cumpre vários requisitos bons de uma residência, e infelizmente fica a desejar em muitos outros, tá? Eu acho que toda residência vai ter prós e contras. Eu não consigo falar, por exemplo, o HU, eu consigo porque eu fui aluna lá e eu dou aula lá às vezes. Então, o HU é mais acadêmico, vai ter mais ambulatório, né? Tudo vai ter mais protocolo. O regional é mais assim, serviço, né? Vocês vão tocar o plantão de um jeito que ninguém toca em outro local, né? Então, 4 leitos no HU, 10 no regional. É um hospital geral. Eu acho que, é uma opinião também pessoal, é tudo opinião pessoal, né, gente, aqui, que é muito bom fazer ginecologia e obstetrícia num hospital geral. Que vocês vão ter UTI, que vocês vão. Porque daí o que acontece? Vocês vão operar casos graves, né? Porque se vocês tiverem que fazer uma cirurgia de oforectomia num local que a paciente é descompensada clinicamente, não vai poder fazer num lugar que não tem UTI. Então, eu gosto dessa troca, né? Ou, sei lá, se tem uma complicação cirúrgica, vai chamar geral, né? Junto. Então, eu gosto dessa troca que os hospitais gerais têm, tá? Eu acho uma residência que tem muitos pontos fortes, mas eu acho que tem uma residência que tem pontos fracos também. Mas, assim, acho que uma residência ali que nenhum residente meu vai sair, assim, com medo de dar nenhum plantão ao longo da vida, né? Então, o resto vai ter que sentar e estudar, né? O resto é especialidade clínica, né? TRH é clínico, anticoncepção é clínico. Então, vai ter que sentar e estudar muito. E a ideia de fazer residência fora daqui, né? No caso, falando de Floripa, e depois voltar para cá. É claro que tu fez já há algum tempo também, né? E daqui a 3 anos, caso a gente entrasse hoje na residência, o mercado também vai estar diferente. Mas tem muito. O mercado vai te fazer. O que eu acho do mercado? Vocês têm que ser boas. O mercado é saturado, não tem jeito. Vocês vão pegar uma época da medicina muito pior que a minha.
Então, eu acho que a formação de, assim, ó, o que que eu acho de vocês que fazem Unisul, né? Que todo mundo é Unisul, né? É. Ficam aqui. Vocês já viram tudo ali. Vocês já viram a minha conduta da doutora Rebeca. Vocês já viram como é que funciona o CO de lá. Então, é muito bom a experiência de ver outros serviços, inclusive em outros estados. Ainda mais a obstetrícia, que tem muita controvérsia. Não sei se vocês já estão estudando médio curso, mas assim, o médio curso vai ter lá assim, ó, tratamento de não sei o quê. Daí vai ter 1 trilhão de referências, né, para a prova de residência. Nunca vai ser igual a clínica, que é uma coisa mais estabelecida. Vai estar assim na prova. Segundo a Febrasgo, segundo o uso GAIB, segundo. Então, sempre que tu for fazer a prova de residência, tu vai ter que saber qual é a literatura que eles estão usando. Então, eu sempre acho que essa foi a minha concepção. Eu fiz federal e eu pensei, já tinha passado a Carmela, né, como doutoranda, e tinha passado no HU como doutoranda, que era a minha única realidade. E fiz muito estágio no regional. Na época eu nem passava na maternidade, mas eu vivia naquela liga de trauma, aquelas coisas. Então, foi muito enriquecedor ver outros serviços, tá? À volta, o que eu acho, Florianópolis não é uma cidade fechada. Tem cidade que, depender que vocês saiam, realmente não entra. Tem subespecialidade que também realmente não entra. Mas eu nunca vi ninguém conseguir voltar. Nunca, tá? Ninguém vai estender a mão e vem, Beatriz, vamos trabalhar junto, não, porque não é assim, né? Depois que vocês entrarem no mercado de trabalho, é mercado de trabalho, tá? Ninguém vai te puxar o tapete também, mas talvez ninguém vai estender, tá? Mas eu não acho que o mercado é válido para quem tem boa formação. E não para quem fica no lugar ou não. O comodismo eu acho que não dita o mercado. Uhum. De novo, gente, opinião pessoal. Não, claro. Que mais? Eu tenho uma pergunta, mas não é com relação à residência. Ô, É Mariana, mais... você é Malu, não? Não, eu passei no estágio agora ali no regional. Então por isso que eu te conheço. Tá. Então tá. Veja bem, ali tu citou que um dos motivos das consultas na Masto é a cancerofobia. Eu queria saber se essa decisão de operar é uma decisão conjunta com uma paciente com cancerofobia ou ela sempre vai ser negada? Operar, tu diz tirar a mama? Isso. Tipo, tirar a mama de uma paciente que tem muito medo de ter câncer. Ou que chega a ter algum nódulo, algo do gênero, mas que ela tem realmente muito medo. Uhum. É Hoje uma em dia, decisão conjunta ou ela tem um protocolo que não, nunca vai ser operado? é uma decisão ética, tá? Então, o que que acontece? A cirurgia de retirar a glândula mamária é uma cirurgia que complica pra caramba, tá? Então, tem estudos que mostram que a paciente que tirou a glândula por cancerofobia, inclusive por mutações, às vezes como BRCA1, BRCA2, que são mutações que justificam a gente tirar, porque o risco dela ter é muito grande, a longo prazo se arrependem, tá? Tem distorções de autoimagem corporal, tem dificuldade na relação sexual, não gostam de se ver. Então, a longo prazo, existe uma taxa de recusa muito grande. Então, o médico que vai atender uma paciente cancerofóbica tem que primeiro explicar como é que vai ser feita a cirurgia. Normalmente, Mariana, quando eu explico, a grande maioria já esquece, já não tem nem vontade de tirar, tá? Atualmente, o teste genético é uma coisa muito barata. Ainda tá, não muito barata, mas é barata, é factível, né? Para vocês terem noção, quando eu me formei na faculdade em 2011, um teste de pesquisa de mutação, primeiro que a gente só pesquisava 2 genes BRCA1, BRCA2, custava 15, 20 mil reais, tá? Era impossível. Hoje em dia eu faço um teste que, sei lá, pesquisa 100 genes e custa 2.500 reais, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem a parte genética que nos auxilia na decisão. Então, quando a paciente é muito cancerofóbica, o ideal é que ela faça um aconselhamento genético, entenda os seus riscos de ter câncer de mama, entenda o risco de uma cirurgia e daí decide em conjunto. Eu te garanto que assim, eu nunca tive uma paciente que quis tirar depois de ser bem recomendada que não tenha mutação, claro, que não tenha mutação, que não tenha câncer, né? Enfim, que não tenha nada, mas tem muito medo de ter câncer, né? Mesmo com uma história robusta, quase ninguém quer tirar depois de bem conversado. Mas pode tirar, tá? Tá nos guidelines. Tá certo, muito obrigada. Que mais? Doutora,
Eu fiquei com uma dúvida que tu falasse ali se tá sido o rastreamento que caiu bastante na pandemia. Já tem noção de qual que vai ser o prejuízo disso e se teve mais alguma coisa além, né, do rastreamento na parte da mastro que foi bem prejudicada? Ô, Maria, tem esses dados, mas eu confesso que agora eu não vou saber te dizer, tá? De cor. Porque quando saiu meio que no jornal, não saiu uma coisa que eu achei muito acadêmica para extrapolar, mas está saindo, tá? E eu não sei te dizer quanto, mas é em torno de 60% da diminuição do diagnóstico, que é bastante coisa, sendo que é o câncer mais prevalente, né, na mulher. E agora, acho que começo do ano saiu que agora o câncer de mama é o câncer que mais mata, tá, mulheres? Porque talvez a gente não esteja diagnosticando precocemente mais, né? No consultório, a gente vê que as pacientes estão chegando com tumores mais agressivos. Então, sei lá, uma senhorinha que acompanhava um nódulo que devia acompanhar a cada 6 meses não fez, sabe? E daí agora é um câncer de mama, que tem axila positiva, que poderia não ter sido. Então, a gente está percebendo isso, tá? Mas, assim, estatisticamente, eu acho que a gente ainda não tem essa robustez de dado. Entendi. Mas acredita que vai ter bastante prejuízo, assim, não? Sim, muito. É só vocês verem, né, gente? A gente não tem vaga para operar, né? As pacientes ficam com medo de sair para fazer mamografia. O SUS cancelou alguns exames, então vai ter um prejuízo bem importante aí. Entendi. E eu também fiquei com mais uma dúvida em relação à parte da mastro. Eu achei que o tratamento clínico, assim, então ele não é feito pelo mastologista, a parte da... A quimioterapia, a endocrinoterapia, não. É um oncologista que faz. Existem algumas residências que o mastologista até prescreve, tipo, a USP Ribeirão Preto, na minha época, era o masto, que ficava cuidando da enfermaria de químio. Pérola Byton, eu acho que o masto que cuida também. Mas, assim, eu não sei como é que fica isso dentro da especialidade, porque quimioterapia é para oncologista prescrever, né? Quimioterápico da cardiopatia, da leucemia, da neutropenia febril, isso quem sabe manejar é clínico, né? Eu não aprendi isso eu aprendi o que eu aprendi, eu sei tanto quanto vocês, o que é neutropenia febril, pericardite, né? Então é o clínico que faz. Que eu acho, hoje em dia eu acho uma especialidade linda também. É que não tem um bisturi, mas é uma especialidade linda. Quem gosta Entendi. de cirurgia gosta, não tem jeito, gente. Obrigada, Eu vou doutor. contar para vocês como que eu escolhi gineco, que eu gosto de contar essa história. Aí, Porque eu por gostava de favor. tudo. Eu sei o que eu não gostava na faculdade, mas eu gostava de quase tudo. Eu não gostava de pneumo, não gostava de cardio. E deu. O resto eu gostava de tudo. E eu participava de todas as ligas que vocês possam imaginar, porque eu pensava assim, eu quero muito fazer. Pensava, pô, dermato é uma boa vida. Daí eu fazia liga de dermato. Daí eu não gostava no fim. Então, assim, eu fiz liga de tudo, de neurologia. Então, assim, eu primeiro queria. Eu entrei na faculdade querendo fazer pediatria, né? Aquela coisa fofinha, não sei o que é. Aí não gostei. Daí resolvi fazer esse dermato. Dermato deve ser uma boa área, né? Que é uma boa área. Aí, gente, não dá para mim, porque vocês me botarem uma pele aqui na frente, eu não vou saber o que que é, assim, é tudo igual. E assim fui indo, né, até eu gostar muito ali. A gente tinha técnica operatória na minha faculdade na 4ª fase, né, que a gente operava os ratinhos. Eu não sei se vocês fazem isso ainda, mas eu operava rato. E A gente daí, opera coelho. então, minha época era beagle e rato. E daí foi amor à primeira vista, tá? Porque quem gosta de centro cirúrgico gosta. Mas, ok, né? Fui levando a faculdade, fazer liga de deitada. Eu queria fazer neuro, amava neuro. Neurologia adorava. Uma das especialidades clínicas era a que eu mais gostava. E assim fui indo, gostando de tudo um pouco, sabendo que eu não gostava. Fiz liga de trauma. Eu fui presidente da liga de trauma, não sei se existe ainda. Era junto com a Unisul. Fiz. Tem. Era a Litec. Fiz liga do infantil, não sei se existe ainda, a CIP, que era estágio. Fiz CIT, que era estágio 2 anos. Eu tenho liga de cirurgia plástica, liga de neuro, liga tudo que vocês podem imaginar tem ali no meu currículo, nem serve para mais nada. Mas eu fui vendo tudo porque eu acho que é assim que a gente decide uma especialidade. Até que um dia, no internato, eu mais perdida que batata, assim, não sabia o que eu queria, porque eu gostava de tudo. Mas eu gostava da mastro já, um pouco, assim. Eu passava com a doutora Érica Traberti, que é uma mastologista aqui da cidade, foi minha professora, com o doutor Carlos Cripa. Achava uma especialidade legal.
E daí, um belo dia, uma professora minha de gineco falou, eu estava tentando desvendar o que eu faria, e daí ela perguntou assim, tu gosta de clínica? Eu falei, gosto. Tu gosta de cirurgia? Gosto. Então tá, então a gente já sabia que eu queria uma especialidade clínica cirúrgica. Porque tem gente que fala assim, eu não gosto de cirurgia. Tem gente que não gosta, e tudo bem, né? Então não dá para ser uma especialidade clínica cirúrgica. Tem gente que odeia clínica. Odeia. Então não dá para ser uma coisa que precisa de um raciocínio clínico, que a mastologia precisa muito, porque eu vou decidir se aquela paciente vai fazer químio ou não vai fazer químio, junto com o oncologista, tá? Então tá, então tem que ser clínico cirúrgica. Ah, tu gosta de trabalhar no SUS? Né? Essa minha professora perguntou para mim se eu queria trabalhar em hospital, em SUS, e eu falei que eu queria. Tem gente que não gosta. Ah, eu não quero, eu quero ter meu consultório lindo, maravilhoso, né? Com lustres, enfim. Então tá, então tem algumas especialidades que não dá, né? Que, tipo, tu não vai ter esse glamour do consultório. E tem especialidades que tu não vai conseguir fazer SUS, né? Então, por exemplo, assim, médico nuclear não vai fazer SUS, né? A gente não tem assim, até ter cintilografia, mas assim, é muito difícil, é mais restrito. Tu gosta de paciente? Outra coisa que ela me perguntou. Então, clínico cirúrgico, né? SUS e consulta, SUS, consultório, hospital e consultório, né? Prática privada e SUS, e consultório e hospital. Porque eu tenho colegas da faculdade que odeiam um hospital. Odeiam. Né? Que foram fazer medicina de família, que foram fazer geriatria, que não gostam de estar no ambiente hospitalar, que não gostam de dar plantão. E não tem jeito, gente, eu dou plantão ainda toda terça-feira. Então, assim, tem que... Eu também não gosto de dar plantão, mas tem que estar habituado. Tem gente que não consegue. Então, isso. E depois ela perguntou assim, tu quer ter um paciente que é crônico, né? Uma paciente que tu acompanha, né? Toda hora, ou quer um paciente pontual, né? Tu quer ser aquele médico que vai ter o paciente mandando mensagem, tu vai conhecer filha, avó, tataravô, né? Vai conhecer a história de um jeito mais profundo, ou aquela paciente pontual. Então, isso fez eu escolher a GO, né? Então, essa foi a primeira parte da minha escolha. E eu amei a GO, tá, gente? Eu até... O meu último ano da GO, eu ia fazer medicina fetal, eu era super obstetra. Era o que eu mais amava. Adorava uma formação fetal, tudo isso. Até que um belo dia eu passei na masto e me apaixonei. Que eu gostava muito de operar. E daí eu pensei, essa é a especialidade que eu quero fazer. Então, assim, eu acho que essas coisas a gente tem que pontuar que ninguém explica, né? Então, esse foi o caminho que eu decidi pela minha especialidade. Um caminho que hoje, retrospectivamente, eu me arrependo que eu não fiz. Eu nunca perguntei quanto que eu ia ganhar. Então, nunca me perguntei, assim, eu achava que tinha que fazer as coisas por paixão, né? Então, não tinha ideia de quanto o convênio paga de cirurgia, nunca comparei quanto o convênio cobre. Então, assim, eu acho isso importante hoje em dia, né? Porque é o nosso trabalho, não tem problema a gente saber quanto que um convênio paga para uma consulta. Então, assim, quanto que um convênio paga, por exemplo, para uma masté e por uma cirurgia de catarata, que é 5 minutos, né? Então, assim, eu acho que essas coisas é legal a gente fazer, tá? Que depois, se vocês um dia quiserem conversar comigo, pessoalmente, a gente conversa, isso aqui vai ficar gravado, acho que fica até antiético. Mas eu acho importante comparar, porque depois a gente vai se comparar ao longo da vida com nossos colegas, né? E daí a gente tem que gostar muito do que a gente faz, né? Tem especialidades que remuneram muito mais que a minha. Então, eu acho isso bem importante. E, claro, a gente tem que ser bom, né? A gente vai cobrar por aquilo que a gente oferece, né? Então, o médico tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre se atualizando, e daí tu vai poder cobrar o que tu for, né? Então, eu tive grandes chefes meus que cobravam muito bem a sua cirurgia, tinham muito nome. E, assim, já tive, né? Uma vez, assim, uma paciente falou, mas o meu neurocirurgião me cobrou mais, menos. E paciência, né? Cada um cobra pelo seu trabalho. Mas eu acho isso importante também, tá? Que mais? E mercado, né? Eu nunca vi mercado também. Isso aí eu acho que é uma coisa que hoje em dia, eu acho que até vocês se formarem, vocês têm que olhar mercado, sim. Um pouco, pelo menos. Vou fazer uma pergunta assim, se você não quiser responder, fica bem à vontade. Tu consegue ficar só no particular, na clínica, não chegar a atender convênio? Eu atendo muito convênio, Mariana. 90% do meu atendimento é convênio. Mas você tem a intenção de não atender convênio? Acho bem difícil eu não atender convênio. A mastologia é uma especialidade difícil de tu não atender convênio. Tá. É bem diferente da obstetrícia, por exemplo. Obstetrícia quase nenhum obstetra tem de convênio, né? Então é diferente.
Eu queria saber como está plástica, muito... né? Meu marido só tem de particular, né? Meu marido é cirurgião plástico. Então, acho que tem essas coisas que eu falei que eu acho importante a gente ver, sabe? Eu queria saber como é que é o atendimento, assim, de masto no SUS. Se é muito diferente do privado e onde é que opera aqui em Floripa? Como é que é? Olha, é muito. É até triste de falar. Eu estou numa fase que eu não posso pensar no que eu faço no regional, no ambulatório. É muito diferente, tá? De droga quimioterápica, a grande maioria vai ser a mesma, que a paciente vai receber no privado e no público. O problema é o tempo, né? Que a minha paciente do consultório faz no outro dia, né? A minha paciente do SUS demora 40, 60 dias. A lei é 60 dias, então pensa, se a lei é 60 dias para ser o mínimo, é mais, né? Vocês pensem comigo. Cirurgia. Alguém que já passou no ambulatório comigo aqui? Alguém? Do regional? Não tem ninguém no internato, né? Porque o internato acho que já Eu nem tô tá. no internato agora. Eu já passei. Eu vou Quem? passar agora esse ano, esse Eu semestre. quem? Pera. A Catarina. Tu já passou? Eu vou passar esse semestre. E quem que já passou? Eu já passei. Ai, que tu tá de coisa fechada. A Natália. Vocês tinham que Eu botar passei fotinho semestre passado. no Zoom, dá para fazer uma fotinho. Eu botei uma fotinho minha e do meu marido, quer ver? Porque ele que paga o Zoom, e daí a gente usa o mesmo Zoom, que a gente paga hoje em dia, né? Enfim, nem lembro o que eu tava falando. Ah, tá, é muito diferente, tá? E quimioterapia, ok, vai ser basicamente a mesma, alguns regimes diferentes, então, assim, no privado a gente consegue fazer, por exemplo, antraciclina, que é uma quimioterapia, a cada 15 dias, no SUS é a cada 25, tá? Existem, hoje em dia, muito o que a gente chama de terapia-alvo, que não são quimioterapias, são drogas específicas para antígenos que o tumor manifesta. E daí a gente tem o trastuzumab, que é o Herceptin, pertuzumab, e daí o trastuzumab a gente tem no SUS, pertuzumab não tem. Inibidor de ciclina não tem no SUS, que são drogas específicas. Então, putz, eu acho muito diferente. Cirurgia. Existe uma lei, que é a lei da reconstrução. Daí, na prática, o que acontece? Alguns hospitais não têm prótese. Ou acaba a prótese, o paciente fica sem a reconstrução. Então, outra coisa, a gente, no privado, a gente tem exame de congelação, que a gente tira o tumor, né? Manda para o patologista analisar as margens. Nem sempre a gente tem isso no SUS. Então, a gente acaba, às vezes, sendo mais radical, né? Ressonância, que é um exame que ajuda muito, não tem. Então, eu acho muito, muito diferente, infelizmente. É muito diferente a prática que eu faço. Triste, né? Eu acho bem triste. Eu ando meio triste com isso, mas é isso. Doutora, e uma pergunta... Posso falar? Não, eu só queria saber se atende mais no CEPOM ou mais algum hospital. Faltou isso aí, né? Onde tem mastologia no estado de Santa Catarina, né? Desculpa, em Florianópolis, Grande Florianópolis, né? Tem no regional, que é um ambulatório que vocês passam comigo, que eu faço o ambulatório, e a doutora Cristiane Falcão faz as cirurgias. Nós somos ali no corpo da gineco 4 mastologistas, tá? Que tem umas que ainda não foram para mastologia. A Carmela, né? A Carmela tem um grande ambulatório de mastologia. O HU, o Hospital Universitário, também tem mastologia. De novo, tudo sem residência, tá? Talvez isso mude no futuro. E o CEPOM, que tem mastologia. Daí a químio, né? Normalmente faz no CEPOM, no HU, acho que às vezes faz alguma coisa, e na Carmela, às vezes faz para paciente internado. Porque para tu ter a quimioterapia, é uma farmácia específica, não pode ficar na farmácia geral do hospital, tá? É toda uma... Tipo sala de vacina, que a vacina tem que ter sua temperatura, nanana, a mesma coisa com quimioterapia. E a radioterapia só no CEPOM, no SUS, né? Eu queria saber uma opinião, assim, sua, né, em relação aos dias de hoje, assim, como a gente tá com coronavírus e tal. Para quem quer uma especialidade que inclui cirurgia e pegar a mão de cirurgia, se as coisas estiverem mais ou menos do jeito que ainda estão, então vale a pena tentar entrar ou vale a pena esperar um pouco? Porque eu tô vendo muitos residentes, inclusive na cirurgia geral, que não estão operando eletivas nem nada, acaba perdendo bastante, né, da formação. Ô, Catarina, é bem difícil a tua pergunta. Eu realmente não sei essa resposta. O que eu acho? Se a pessoa sabe que vai fazer uma subespecialidade depois, talvez não tenha problema, né?
Tipo, eu vou fazer cirurgia geral porque eu quero fazer cirurgia plástica. Talvez não tenha problema, porque depois vai operar tanta cirurgia plástica, né? Agora, para quem, vou fazer cirurgia geral porque eu quero fazer cirurgia geral, vou fazer GO porque eu quero trabalhar com tu. Então, assim, eu tive colega, a grande maioria das minhas colegas, o Hospital Conceição tinha essa característica. As minhas grandes colegas da ginecologia não fizeram subespecialidade, elas foram para o interior do Rio Grande do Sul e elas fazem tudo. Então, elas não fizeram subespecialidade, elas fazem videolaparoscopia, fazem fertilidade, fazem tudo, tá? Fazem sling, né, que é colocação de tela, tudo, porque elas tiveram essa mão, né? Vai estar muito prejudicado. Então, eu acho que o que entrar e não tiver suprindo, assim, por causa do Covid, por causa desses cancelamentos, aí vai ter que pedir para acompanhar chefe, né? Que eu vejo que é uma coisa que aqui não tem muito essa cultura. Talvez fazer um nas férias, não ter férias, é o período de formação de você. Eu não tive férias no meu R1 de gineco, eu vim para Floripa acompanhar o ambulatório de masto. No meu R2 eu tive férias. Não, no meu R2 eu também não tive férias, eu fiz curso de ultrassom. As férias eram um mês, né? Então, no meu R1 eu vim para cá, fiquei 15 dias no ambulatório de gineco, no HU. Confesso que até me arrependi um pouco, porque fiquei muito cansada. No R2 eu fiz curso de ultrassom. No R3 eu fiz estágio no Círio, que era a residência que eu queria fazer. Então, assim, eu nunca... no meu R1 de masto, nas minhas férias, eu fui para um congresso internacional. Guardei meu dinheirinho todo e fui. Não sei nem como é que eu paguei. E no R2 não tive férias também, porque eu fiz estágio fora. Então, assim, é período de formação, gente. Eu acho, assim, eu não tenho férias há um ano. Por quê? Porque ano passado eu pensei, para que eu vou tirar férias, né? Pandemia, vou ficar em casa olhando pro teto, vou ter, né? Porque depois que a gente começa a trabalhar como médico, é difícil a gente ter férias e ficar na nossa cidade, assim, porque tu vai estar toda hora respondendo mensagem, WhatsApp, então a gente gosta, por isso que o médico viaja tanto, que a gente gosta de sair mesmo. Então, eu acho que tem que suprir essa carência. Deixar de fazer, eu acho que eu não deixaria. Tá? Assim, eu penso assim, se eu tivesse que fazer residência agora, porque assim, especialidade clínica está tendo o mesmo problema, né? Porque não está tendo ambulatório. Acho que está pior que a gente, porque não tem, né? Só vai ver a emergência. A gente ainda tem, né? A cirurgia ali na emergência, as cirurgias tempos sensíveis. O clínico acho que está pior que a gente. Só que eu acho que... Covid, né? Mas daí eu penso assim, Catarina, que vocês estão tudo no mesmo balaio, sabe? Assim, tipo, tá todo mundo passando pela mesma coisa, então acho que depois vai ter que correr atrás. Não tem jeito. Fiz geral, tô trabalhando na geral, não me sinto insegura, vai fazer mais um ano, vai fazer um ATLS, vai, sei lá, fazer outra coisa. Vai dar plantão com quem tu acha que tem experiência. Essas coisas, assim. Que mais? É difícil, né? Tempos difíceis. Mas também estou atrasada, né? Já são 6 anos de residência. Eu fiz 5 anos de residência, gente. Então, são 11 anos de formada. Chega uma hora que tu quer trabalhar, né? Vocês vão ver. Vocês vão ver os amigos de vocês que não são médicos. Quando acaba a tua residência, eles já estão há 10 anos no mercado, né? E tu tá recém começando, né? Então, assim, demora. Ainda mais a gente que é aqui. Eu tô vendo quase todo mundo mulher. Todo mundo mulher. Não tem nenhum homem. É mais difícil ainda, né, gente? Pra gente. É mais difícil. A gente tem a questão da nossa fertilidade, tudo isso, né? Vai dar certo. Tá. Que mais? Agora que eu reparei que é só mulher. A Unisul tem muita mulher, né? Tem muita. Eu acho que a maioria das turmas é predominantemente mulher. Uhum. E é de 80% da turma é mulher. Assim, Bastante, acho que era isso. Se nenhuma das meninas tem mais dúvidas. Se alguém tem uma dúvida. Nenhuma. Bom, tem o meu e-mail ali na apresentação. A Beatriz tem meu contato também, enfim. Podem mandar. A Beli também tem. Qualquer dúvida é só me mandar. Então tá bom, doutora. Muito obrigada mesmo. Acho que cumpriu bem o que a gente estava planejando, assim, Que de bom. ter essa conversa. E É a bem gente... legal isso, porque eu não tive isso, assim, e é bem importante. Eu só tive essa dica dessa minha professora, que foi o que me pegou naquele momento. Porque tem gente que sempre sabe o que quer, né? Eu quero fazer isso. Ou, enfim, tem parente que e acompanha há muito tempo, então é bem difícil mesmo. E sabe o que quer mesmo, meio sem ter muita base, assim, muita explicação sobre, né? Comecei agora nesse processo de preparação para residência e tal, comecei internato agora, né? Mas eu tô sentindo muito isso, assim, eu tenho procurado falar com o máximo de pessoas possíveis e pegar
várias opiniões, assim, para poder tirar minhas próprias conclusões, assim, né? Ver o que eu quero, o que eu não quero e tal. Tomar cuidado, porque eu lembro que eu perguntava para alguns plantonistas, assim, as pessoas que a gente passava no estágio, as pessoas são meio, elas são meio pessimistas, né? Todo mundo reclama, então assim, a gente Sim, tem que tomar um total. pouco de cuidado com isso, né? Então assim, ai, não, gineco não, ai, pediatria das que mas daí, poxa, daí não sobra nada, né? Então assim, parece que tá todo mundo satisfeito. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, assim, né? Tem que pegar pessoas que a gente acha que está satisfeita, né? Eu tenho alguns residentes ali na gineco assim, falam, ai, mas mastro está saturado. Eu falei, mas daí, paciência, se tu vai escolher só por isso, se tu tiver uma outra opção, que talvez o mercado não tenha saturado, ótimo, né? Mas acho que tem algumas coisinhas que a gente tem que levar em Mas, consideração. doutora, aproveitando, vou fazer mais uma pergunta. Essa coisa de, tipo, fazer uma subespecialidade. Tem muita gente que na GO falam assim, ah, porque tu vai ficar dando plantão o resto da vida. Obstetrícia não dá pra fazer pra sempre, porque é aquela coisa de abaixa, levanta e tal. A subespecialidade tem sido, tipo, mais frequente, assim, a pessoa procurar realmente fazer um R+, assim? Como é que tem No funcionado? grande centro, Beatriz, todo mundo faz. Uhum. São Paulo, Porto Alegre, assim, a não ser quem vai para o interior, né? Mas quer ficar. Porque o que acontece? O que os ginecos fazem, eu sei fazer, né? Assim, então eu sou uma fonte de. Eles têm que encaminhar para mim quando a parte é mastro, né? Claro, por exemplo, eu não entendo nada de fertilidade, eu encaminho para os meus colegas fertileutas, então eu acho que é um a mais, né? Tu cria uma área. Por exemplo, tem muita gente que quer fazer obstetrícia, né? A obstetrícia é encantadora, né, gente? É muito difícil a gente não gostar. Mas eu vejo pouca gente fazendo, por exemplo, lá em São Paulo as pessoas fazem muito, que é ou fetal, né? Medicina fetal. Aqui até que fazem bastante em Florianópolis. Ou R+, que a gente diz que nem sempre é R+, né? Porque a gente diz que é área de atuação. Porque dentre todas as especialidades dentro da ginecologia, a única que é especialidade é a mastologia. O resto é tudo área de atuação, tá? Pelo CRM. Daí faz a gestação de alto risco, que, né, tipo, o USP tem um R+ de gestação de alto risco, então eu acho que tem que ter alguma diferença. Eu acho, mas é uma opinião pessoal de novo, né? Acho que alguma coisa de diferente tem que ter, senão você vai ser igual a todo mundo. Acho que é isso. Não sei se mais alguém tem mais alguma dúvida. Então, Não, tá bom. eu só queria falar que, cara, eu gostei muito dessa tua sinceridade, assim, Rebeca, porque, sério, a gente precisa disso, assim. E não é qualquer médico que a gente também tem liberdade para falar sobre, sabe? É que eu me Então, sinto com idade de vocês, apesar de eu já ser bem mais velha. sim, cara, mas isso é muito bom, muito. Falar real mesmo, sabe? Sobre o mercado, sobre até salário, tudo, coisas que a gente, às vezes, ouve meio assim de perguntar, ou, tipo, isso é muito bom, muito legal ter essa troca, assim, acho que todo mundo concorda com isso, né? Sim, Porque é e a muito opinião sincera, assim, né? legal. A opinião sincera, exato. Tem essa coisa de, às vezes, vai perguntar, as pessoas parecem ser todo mundo meio pessimista, assim, mas, tipo, de Muito fato, pessimista. toda especialidade tem coisas boas e coisas ruins, né? A gente não... Todas, Sim. nenhuma de vocês vai ganhar mal, então assim, né? Só que daí, às vezes, tu quer ganhar muito, daí tem que pensar, né? Então, Sim. Mas Mas foi muito acho que bom. era isso. Acho que cumpriu bastante a proposta. Eu particularmente amei. Acho que isso ilumina bastante a nossa cabeça, assim, e a gente cria expectativa, assim, né, de futuro, enfim, é bem legal ver isso. Muito obrigada mesmo. meninas, boa sorte na trajetória de vocês, que ainda é bem longa. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada. Beijo. Obrigada, doutora. Boa noite. Vou cuidar do meu bebê cachorro aqui.